Nunca menti na vida. Desde muito jovem, Neuza era motivo de piada entre seus colegas por sua devoção à verdade. Na escola, sua honestidade a tornava alvo fácil para gozações e bullying. As crianças achavam impossível que alguém nunca tivesse contado sequer uma mentirinha branca, e Neuza frequentemente ouvia comentários sarcásticos como: "Ah, Neuza, é só uma brincadeira", ou "Você é boba demais para este mundo". Algumas vezes, seus próprios colegas inventavam histórias apenas para ver se conseguiam fazê-la mentir, mas Neuza nunca cedia à tentação. Por ser tão transparente e confiante em suas convicções, Neuza também era ingênua, o que a tornava suscetível a enganos. Os colegas, percebendo sua incapacidade de mentir, frequentemente usavam sua honestidade contra ela, colocando-a em situações embaraçosas ou prejudiciais. Em uma dessas ocasiões, ainda criança, uma amiga pediu que Neuza guardasse algo supostamente importante, mas que na verdade era um objeto roubado de outra colega. Quando o item foi encontrado com Neuza, ela enfrentou acusações injustas, pois não sabia que carregava algo que não lhe pertencia. Contudo, sua postura honesta e o apoio de seus pais eventualmente ajudaram a limpar seu nome. Mal imaginava Neuza que esse episódio na infância seria um prenúncio de uma provação ainda maior em sua vida. Nos momentos mais difíceis, Neuza sempre encontrava consolo em seus pais, Dona Margarida e seu Arlindo, que eram o alicerce de sua educação moral. Eles a incentivavam a manter sua integridade, mesmo que o mundo parecesse injusto. Dona Margarida, sempre gentil e compreensiva, dizia: "A verdade pode machucar, minha filha, mas é a única coisa que te liberta." Já seu Arlindo, mais rígido e direto, reforçava: "Neuza, você pode até perder amigos, mas nunca perca sua consciência tranquila. A verdade sempre vale a pena." Essas palavras ressoavam no coração de Neuza e a fortaleciam diante das adversidades. Mesmo quando a vida lhe apresentava situações em que uma mentira poderia facilitar tudo, ela permanecia fiel ao que seus pais haviam ensinado. A verdade sempre deve prevalecer, não importa o custo. Já adulta, Neuza começou a trabalhar na casa de Dr. Homero e Ana Maria, após ser indicada por uma amiga que conhecia a família há anos e sabia que eles procuravam uma empregada confiável e dedicada. Neuza tinha cerca de 28 anos na época e, apesar de nunca ter trabalhado em uma casa tão luxuosa antes, sentiu-se à vontade logo de início. Ela sabia que aquele trabalho representava uma oportunidade importante, não apenas financeiramente, mas também como uma forma de se estabilizar. No início, Neuza era receosa em relação aos patrões, mantendo-se extremamente respeitosa e cautelosa nas interações. Dr. Homero, um homem ocupado e de poucas palavras, a cumprimentava rapidamente e seguia para seus negócios, raramente passando muito tempo em casa. Ana Maria, por sua vez, parecia ser mais acessível. Costumava perguntar como Neuza estava, comentava sobre pequenos detalhes do dia a dia e até oferecia roupas ou outros itens que não usava mais. A relação entre elas era, de certa forma, cordial e respeitosa, e Neuza acreditava que havia encontrado uma patroa justa, algo raro em seu histórico de empregos. Neuza se dedicava ao trabalho, chegando sempre no horário e mantendo a casa impecável. Certo dia, durante uma conversa casual na cozinha, Ana Maria confidenciou a Neuza que, às vezes, sentia-se solitária quando o marido viajava. Foi um momento breve, mas serviu para criar uma aparente sensação de confiança entre patroa e empregada. O flagrante que mudou tudo ocorreu numa noite de quinta-feira, quando Neuza, por volta das 23 horas, levantou para tomar água. A casa estava silenciosa, e a luz do corredor que levava à entrada principal estava apagada, algo incomum, pois Ana Maria costumava deixar as luzes acesas até o marido voltar de viagem. Ao se aproximar da porta principal para trancar a casa, Neuza viu uma silhueta no hall de entrada. Curiosa e apreensiva, deu um passo à frente. Para sua surpresa, testemunhou Ana Maria abrir a porta para um homem desconhecido. Neuza congelou ao ver o abraço caloroso entre Ana Maria e o visitante, seguido por um beijo apaixonado. Ela se escondeu rapidamente atrás da cortina do corredor e observou, incrédula, enquanto a patroa cochichava algo ao homem e o conduzia para dentro da casa. Neuza não sabia o que fazer. Voltar ao quarto e fingir que nada havia acontecido? Ou enfrentar a situação e falar com Ana Maria? O medo e a incerteza tomaram conta de Neuza nos dias seguintes. Ela não conseguia mais olhar para Ana Maria sem lembrar da traição, e essa lembrança consumia. Enquanto isso, Ana Maria parecia mais tranquila do que nunca, como se nada tivesse acontecido. Isso aumentou a angústia de Neuza, que não conseguia mais suportar o peso do segredo. De um lado, seu bom senso alertava sobre os riscos de se intrometer em assuntos tão delicados, mas, por outro, sua fidelidade aos próprios princípios a impedia de se calar diante de uma traição tão evidente.
Incapaz de lidar sozinha com a situação, Neuza pegou o telefone fixo da casa, algo que raramente fazia sem permissão, e discou o número de sua amiga mais próxima, Cida. Com a voz baixa e tensa, Neuza começou a desabafar. Cida, eu não sei o que fazer. Vi uma coisa muito séria aqui na casa da patroa, algo que eu nunca esperaria ver. Do outro lado da linha, Cida, já acostumada com o tom dramático de Neuza, tentou acalmá-la. Neuza, respira e me conta o que aconteceu. Neuza olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava por perto, sem saber que Ana Maria estava na extensão do telefone, ouvindo cada palavra. Ana Maria já estava desconfiada de Neuza há alguns dias, especialmente após perceber o comportamento mais retraído e as reações hesitantes da empregada. Ela temia que, mais cedo ou mais tarde, Neuza pudesse revelar a traição ao Homero. Quando percebeu que a empregada estava ao telefone de maneira clandestina, Ana Maria não hesitou em pegar a extensão para ouvir o que estava sendo dito, temendo que sua traição estivesse prestes a ser exposta. Eu vi a dona Ana Maria recebendo um homem com um beijo aqui em casa, de noite, enquanto o doutor Homero estava viajando. Cida, eu não sei se devo contar isso para ele. Eu me sinto mal em não falar, mas também tenho medo do que pode acontecer se eu falar. Cida, sempre cautelosa, respondeu com preocupação. Neuza, você tem certeza do que viu? Se você contar, pode ser um desastre. Você pode perder o emprego ou até pior. Às vezes, é melhor ficar calada e deixar que as coisas sigam seu curso. Você não tem como provar nada, e isso pode se voltar contra você. Mas Neuza não conseguia se convencer a calar-se. Cida, você sabe que eu não consigo mentir. Preciso contar. Ficar calada seria como consentir com a traição. Eu não quero ser conivente, não posso. Insistiu, quase em lágrimas. Do outro lado da extensão, Ana Maria ouvia tudo com os olhos arregalados, o coração acelerado e uma mente em operação de danos. Ela sabia que, se Neuza contasse a verdade ao Homero, seu casamento e sua reputação estariam ameaçados. Tomada pelo desespero, Ana Maria começou a elaborar um plano diabólico para destruir a credibilidade de Neuza e salvar sua própria pele. No dia seguinte, Ana Maria esperou o momento perfeito para agir. Sabendo que Neuza estaria no mercado fazendo compras para casa, ela foi até o quarto da empregada. Com passos rápidos, mas cuidadosos, entrou no pequeno cômodo e vasculhou até encontrar a bolsa de Neuza, que estava em cima de uma pequena mesa ao lado da cama. Ana Maria havia planejado tudo com frieza. Pegou o colar de esmeraldas, um presente do Dr. Homero, e abriu a bolsa de Neuza com habilidade, quase sem deixar rastros de sua presença. O forro da bolsa estava um pouco desgastado, o que facilitou sua tarefa. Ela pediu a costura de leve e escondeu o colar ali dentro, instruiu o tecido para que parecesse intacto. Sua expressão era de determinação, como se estivesse convencida de que não tinha outra escolha. Após esconder o colar, Ana Maria saiu rapidamente do quarto, fechando a porta com calma, como se nada tivesse acontecido. No entanto, seu coração batia acelerado, e suas mãos ainda tremiam com a tensão da armadilha que acabará de montar. Para garantir que ninguém a visse, ela passou pelo corredor e voltou para a sala, ajeitando o cabelo e retomando a postura altiva que sempre demonstrava. Mais tarde, quando Neuza retornou do mercado e Ana Maria fingiu normalidade, havia uma tensão invisível no ar. Embora aparentemente calma, Ana Maria estava atenta a cada movimento de Neuza, esperando o momento em que tudo desmoronaria sobre a empregada. Na manhã seguinte, enquanto Neuza se preparava para sair em sua folga, Ana Maria deu início ao segundo estágio de seu plano. Ligou para um delegado conhecido de Homero, alegando que havia perdido um valioso colar de esmeraldas e suspeitava que Neuza, a empregada, pudesse estar envolvida. As instruções foram claras: interceptar Neuza quando ela saiu de casa. Assim que Neuza saiu pelo portão da residência, os policiais abordaram na esquina, revistaram sua bolsa e encontraram um colar de esmeraldas escondido no forro. Neuza, desesperada e em choque, tentou argumentar: "Isso não é meu. Eu nunca roubei nada", gritou, mas seus protestos foram em vão. Ana Maria, ao ver Neuza sendo levada, não demonstrou nenhum sinal de remorso. Pelo contrário, manteve uma expressão fria e calculista, acreditando que havia se libertado de uma ameaça. O que ela não sabia é que esse ato desesperado não seria o fim para Neuza, mas o início de uma reviravolta inesperada. Na prisão, enquanto aguardava o julgamento, Neuza estava consumida pela angústia e pela injustiça. A cela pequena e molhada parecia sufocar a cada minuto, e ela mal conseguia dormir, repetindo incessantemente: "Eu nunca menti na vida. Eu nunca roubei nada."
Apesar do desespero, Neuza começou a juntar as peças do quebra-cabeça, analisando cuidadosamente tudo o que havia acontecido nos dias anteriores à sua prisão. Mesmo com a mente turva pela humilhação, ela começou a perceber um padrão em toda a situação. O colar de esmeraldas, cuidadosamente guardado em sua bolsa, só poderia ter sido colocado por alguém com acesso ao seu quarto. Isso a fez deduzir que só poderia ter sido Ana Maria. Ela deve ter descoberto que ela sabia tudo sobre o caso dela. Então a patroa havia armado tudo para incriminá-la. Entretanto, Neuza ainda enfrentava um obstáculo maior, a discrição total da polícia. Desde o início, os policiais não levaram a sério suas declarações de inocência, tratando-a como mais uma criminosa comum. Sempre que Neuza insistia em sua inocência, era recebida com olhares céticos e respostas ríspidas. Todo ladrão diz que é inocente, moça. Acha que vamos acreditar nessa história? Neuza, contudo, não se deixou abater. Por mais desoladora que fosse a situação, sabia que não poderia se calar. A cada dia na prisão, sua indignação se transformava em uma determinação feroz de provar sua inocência, mesmo que ninguém estivesse disposto a ouvir sua versão dos fatos. Do lado de fora, o Dr. Homero tomou forma pela revolta. Sentia-se traído não apenas pela suposta ladra, mas também pelo sistema em que acreditava. Para ele, Neuza foi responsável por roubar um dos presentes mais valiosos que dera a esposa, e essa traição parecia inaceitável. Movido por um senso de justiça distorcido e pela raiva, Homero usou suas influências para acelerar o julgamento e garantir uma publicação severa para Neuza. Usando seus contatos no sistema judicial, Homero pressionou os promotores e advogados de acusação para fazer de Neuza um exemplo. Acreditava que uma proteção exemplar evitaria futuros incidentes e reforçaria sua imagem de empresário que não tolerava desonestidade. Seu objetivo era simples: condenar Neuza sem margem para dúvidas e, assim, restabelecer o controle sobre sua vida e seu casamento, que ele acreditava estar sendo ameaçado. Neuza estava ciente de que enfrentaria não apenas as acusações de roubo, mas também uma poderosa figura de Homero, um homem influente e respeitado na sociedade. Sabia que o julgamento seria uma batalha desproporcional e injusta, mas se recusava a ceder à mentira. A cada visita de Cida, Neuza reforçava sua determinação. Não posso deixar que destruam minha dignidade, Cida. Não posso aceitar essa mentira. Cida, igualmente abalada, tentou dar forças à amiga. Neuza, nós vamos provar sua inocência. Eu vou continuar investigando, falando com quem é preciso. Você não está sozinha. A partir desse ponto, a história de Neuza tornou-se uma luta desesperada e solitária contra as forças que tentavam esmagá-la. Ela não tinha provas, recursos ou aliados poderosos, apenas sua fé inabalável de que a verdade viria à tona. O julgamento foi rápido e brutal. Durante 2 meses, Neuza sentiu implacavelmente o peso das acusações de roubo no tribunal. A sala estava lotada, repleta de curiosos e jornalistas. De cabeça erguida, ela tentou defender sua inocência. Eu nunca roubei nada. Fui criado para sempre dizer a verdade, e é isso que estou fazendo hoje, declarou diante do juiz, com voz trêmula, mas firme. A acusação foi implacável, usando o fato de que o colar foi encontrado em sua bolsa como prova irrefutável. O depoimento de Ana Maria selou o destino de Neuza. Ela aparentava ser uma mulher elegante e articulada, e sua postura segura cativou a atenção do tribunal. Sempre fui uma patroa justa. Quando percebi o colar desaparecido, comecei a suspeitar de Neuza, embora tenha chegado a me questionar se alguém da minha confiança pudesse ser capaz de algo assim. Questionada sobre o quarto de Neuza, Ana Maria foi firme. Nunca entrei no quarto dela. Respeito a privacidade dos meus funcionários e jamais teria motivo para tal. Com essa declaração, Ana Maria passou uma imagem de honestidade, reforçando a narrativa de que Neuza poderia ser culpada. O advogado de defesa, Dr. Rodrigo Siqueira, um defensor público dedicado, porém com recursos limitados, não conseguiu desmontar a narrativa de Ana Maria. A publicação veio com a sentença máxima possível, 3 anos de prisão por furto avançado. Ao ouvir a sentença, Neuza sentiu o peso da injustiça esmagando seu coração. Lágrimas silenciosas correram pelo seu rosto, mas ela não baixou a cabeça. Mesmo derrotada, sua determinação de provar a verdade permanecia intacta. Na cadeia, Neuza enfrentou o desprezo das outras detentas e as duras condições de superlotação e falta de privacidade. Algumas presas murmuravam: "Essa aí é a ladra de esmeraldas, metida santinha." Neuza, no entanto, decidiu não se deixar abater. Usava os dias na prisão para se instruir.
Frequentava a biblioteca do presídio e estudava sobre leis e direitos dos detentos. Sabia que, sozinha, não reverteria as declarações, mas queria entender melhor o sistema que a havia condenado. Cida continuava visitando Neuza regularmente, trazendo notícias sobre as próprias investigações. Cada nova descoberta era como uma fagulha de esperança para Neuza, que se agarrava ao apoio dos amigos e da família como um náufrago em alto mar. Ela sabia que, sem eles, suportaria tanto sofrimento seria impossível. Cida não apenas alimentou a confiança de Neuza com atualizações, mas também levou palavras de incentivo, garantindo-a de que a verdade viria à tona. Seus pais, Margarida e Arlindo, também os visitavam sempre que podiam. Dona Margarida, com os olhos sempre marejados de preocupação e amor, fazia questão de segurar as mãos da filha, transmitindo-lhe força e afeto. Era como se, naquele toque, ela pudesse passar um pouco de sua coragem e firmeza para Neuza. Arlindo, por sua vez, era menos de palavras, mas sua presença constante e o modo como apertava a mão de Neuza ao despedir-se diziam tudo. Ele acreditava na inocência da filha e estava disposto a fazer o que fosse preciso para vê-la livre. Durante cada visita, Margarida repetia, com um tom que misturava fé e determinação: "Minha filha, você é forte e nunca estará sozinha. Não importa quanto tempo demore, vamos tirar você daqui. A verdade há de aparecer." Essas visitas eram a tábua de salvação para Neuza, momentos em que ela podia, ao menos por alguns instantes, esquecer o ambiente opressivo da prisão e sentir o calor de quem realmente se importava. Mesmo sem o apoio do sistema, com o amor incondicional dos pais e a lealdade incansável de Cida, Neuza encontrou forças para acreditar que sua dignidade seria restaurada. Do lado de fora, Ana Maria acreditava que havia se libertado de Neuza. Porém, um dos policiais envolvidos, Marcelo Soares, começou a desconfiar da rapidez com que o caso foi resolvido. Com mais de 20 anos de serviço e conhecido pela intuição aguçada, algo na veemência de Neuza chamou sua atenção. "Eu nunca menti na vida", dizia ela repetidamente, e Marcelo, percebendo algo fora do comum, decidiu investigar. Marcelo revisitou o caso de forma discreta, sem alertar seus colegas ou superiores. Sabia que qualquer passo precipitado poderia comprometer sua posição e as chances de reabrir o caso. Ele começou revisando minuciosamente os depoimentos, as provas e as denúncias da prisão de Neuza. Logo encontrou algo que não se encaixava: o colar de esmeraldas, escondido no forro da bolsa de Neuza. Estava em um esconderijo sofisticado demais para alguém sem experiência em ocultação. Essa descoberta aumentou suas suspeitas. Para entender melhor o histórico de Ana Maria, Marcelo investigou sua vida e amizades. Descobriu que Ana Maria já havia sido envolvida em outros escândalos menores, sempre abafados. Conversando com pessoas que a conheciam desde a infância, ouviu relatos de um padrão constante. Ana Maria era ambiciosa e estava disposta a fazer o que fosse necessário para proteger sua imagem. Um caso particularmente revelador envolvia uma ex-amiga, Carla, que contou que Ana Maria usou testemunhos falsos para desqualificar uma concorrente em uma associação de caridade. Com essas novas declarações, Marcelo sabia que precisaria de provas concretas para vincular Ana Maria à armação contra Neuza. Enquanto isso, Cida conduzia sua própria investigação. Determinada a ajudar, ela caminhava pelo bairro, perguntando em lojas e residências sobre câmeras que poderiam ter captado algo no dia do suposto furto. Após dias de respostas negativas, encontrou uma fagulha de esperança em uma pequena mercearia a 2 quadras da casa de Ana Maria. O dono, seu Jorge, revelou que tinha uma câmera de segurança externa para a rua, que filmava a entrada lateral da casa de Ana Maria. Com o coração acelerado, Cida pediu para ver as imagens. Após algumas horas de busca, finalmente avistou Ana Maria entrando pela porta lateral, segurando um embrulho. Era o mesmo dia em que Neuza estava fazendo compras. A imagem mostrava claramente Ana Maria se dirigindo ao quarto de Neuza, o que contradizia seu depoimento no julgamento. Cida sabia que essa evidência era valiosa demais para ser ignorada e imediatamente ligou para Marcelo. Eles haviam se conhecido por acaso enquanto faziam suas próprias investigações e trocaram contatos, caso uma das partes encontrasse algo importante. Ao receber o telefonema, Marcelo foi rapidamente à mercearia. Eles revisaram as imagens juntos, e Marcelo confirmou a importância do vídeo. "Isso é exatamente o que precisávamos. Agora temos provas de que Ana Maria esteve no quarto de Neuza no dia do desaparecimento do colar." Com o vídeo em mãos, eles procuraram o advogado de defesa de Neuza, Dr. Rodrigo. Rodrigo entendeu imediatamente a relevância da prova e descobriu que essa nova evidência poderia ser a chave para reverter o caso de Neuza.
Dr. Rodrigo se reuniu com Cida e o investigador Marcelo para analisar o vídeo e ouvir as descobertas de Marcelo sobre o histórico manipulador de Ana Maria. Todos estavam determinados a buscar justiça para Neuza. Na prisão, Neuza continuava a estudar o sistema judicial, determinada a entender o complexo sistema que a haviam levado àquela situação. Ela lia livros de direito básico e conversava com outras detentas. Quando o Dr. Rodrigo visitou Neuza para explicar a situação atual e as novas descobertas, ela mal conteve as lágrimas. Dr. Rodrigo, eu sabia que a verdade viria à tona um dia, disse Neuza, emocionada. Neuza, temos uma chance real de reverter essa injustiça. Com o vídeo e o depoimento do investigador Marcelo, podemos reabrir o caso e buscar sua absolvição, respondeu Dr. Rodrigo. O julgamento de reabertura estava lotado. A presença de todos que acreditavam em Neuza dava ao ambiente um ar de esperança e expectativa. Dona Margarida e seu Arlindo aguardavam ansiosos, de mãos dadas, com rostos marcados pelo sofrimento mas iluminados pela fé na justiça. No banco das testemunhas, Neuza exibia uma nova confiança. Ela sabia que aquele era o momento pelo qual aguardara desde sua prisão injusta. Com um aceno discreto, seus pais a encorajaram. Cida estava logo atrás, com lágrimas contidas, enquanto o investigador Marcelo aguardava para depor. Ana Maria também estava presente com uma postura altiva e impenetrável. Ela mantinha o olhar fixo e os lábios cerrados, como se estivessem preparados para tudo que viesse a revelado aqui. Ao redor, olhares curiosos e desconfiados se voltavam em sua direção, mas ela parecia ignorar a tensão crescente ao seu redor. Dr. Rodrigo iniciou a apresentação do vídeo, projetando em uma tela para que todos pudessem ver. A imagem mostrava Ana Maria entrando no quarto de Neuza, segurando um embrulho que correspondia à descrição do colar de esmeraldas. O tribunal murmurava enquanto Ana Maria, pálida e visivelmente surpresa, tentava disfarçar o choque. Dr. Rodrigo destacou: esta evidência demonstra, sem sombra de dúvida, que a acusação contra Neuza foi baseada em uma armação calculada. Dona Ana Maria estava no quarto de Neuza, contrariando seu depoimento, o que indica má fé e uma intenção clara de incriminar minha cliente. O juiz, atento, pediu para ouvir o investigador Marcelo. Com precisão, Marcelo descreveu sua investigação e o que descobriu sobre o passado manipulador de Ana Maria. Relatou como ele e Cida localizaram a câmera de segurança e autenticaram as imagens e declarou firmemente: Neuza foi injustiçada. As novas provas mostram que tudo foi simulado para incriminá-la. A cada revelação, Ana Maria sentia o chão debaixo dela sumir. Suas mãos tremiam e seu olhar era de puro medo. Era visível que seu controle inicial se esvaindo, enquanto o tribunal murmurava em choque. Em seguida, Cida foi chamada para depor. Com a voz embargada, contou como percorreu o bairro em busca de câmeras até encontrar o que registrou o momento crucial. Eu sabia que Neuza era inocente e que precisava fazer algo para ajudá-la. Quando encontrei as imagens, foi como se finalmente visse uma luz no fim do túnel, disse Cida, emocionada. Finalmente, Neuza foi chamada para depor. Desta vez, ela andou com passos firmes e seguros até a tribuna. Com uma voz calma, mas embargada de emoção, ela afirmou: desde o início, eu disse que era inocente. Estudei as leis, busquei entender o que me condenou injustamente. Mas nunca perdi a esperança de que a verdade viria à tona. Hoje, com essa nova prova, espero que não só eu seja absolvida, mas que fique claro que a justiça deve prevalecer, mesmo nos momentos mais sombrios. Do banco, Dona Margarida e seu Arlindo, emocionados, não conseguiram conter as lágrimas. Dona Margarida, com as mãos trêmulas, murmurou: é a minha menina, a minha verdade. Seu Arlindo a abraçou com força, sussurrando: a verdade sempre vence. Nos momentos finais, o tribunal mergulhou em um silêncio tenso, todos prendendo a respiração. O juiz, um homem de expressão séria e atenta, revisou as provas e as imagens projetadas, considerando cuidadosamente cada detalhe. Neuza estava sentada ao lado do Dr. Rodrigo, seu advogado, que mantinha uma mão tranquilizadora em seu ombro. Apesar da postura confiante dele, Neuza não conseguiu esconder o nervosismo. Suas mãos tremiam levemente e ela mordia os lábios, temendo que algo ainda pudesse dar errado. Na primeira fileira, seus pais, Margarida e Arlindo, ficaram com as mãos entrelaçadas, buscando se confortar e transmitir força à filha. Cida e Marcelo, os amigos fiéis, também estavam presentes, esforçando-se para manter o otimismo, embora todos tenham tomados pela incerteza. No outro lado, Ana Maria também mal conseguia esconder o nervosismo.
Quando o juiz limpou a garganta para iniciar a leitura da decisão, o coração de Neuza disparou. Ele começou a registrar a complexidade do caso e a seriedade das acusações iniciais, ressaltando a importância de reavaliar as provas. Mencionou o impacto das evidências adicionais, especialmente o vídeo de segurança encontrado por Cida e autenticado por Marcelo. As palavras do juiz se arrastavam num suspense interminável. Neuza, com os olhos marejados, fixou o olhar nele enquanto ele prosseguia. Com base nas novas provas demonstradas, que contradizem o depoimento anterior da principal testemunha de acusação, deixa claro que a ré, Neuza de Souza, foi vítima de uma armação deliberada. A evidência em vídeo demonstra a presença da testemunha no quarto da ré no dia do suposto furto, comprometendo toda a narrativa original. O tribunal ficou em absoluto silêncio, ou carregado de expectativa. Neuza mal conseguia respirar, aguardando ansiosamente as palavras que definiriam seu futuro. O juiz, então, olhou diretamente para ela antes de pronunciar sua decisão. Portanto, declaro a anulação da sentença anterior e a absolvição completa de Neuza de Souza de todas as acusações de furto. Por um momento, houve um silêncio quase incrédulo, como se ninguém ali tivesse certeza de que tinha ouvido corretamente. Neuza, com os olhos arregalados, mal conseguiu processar a decisão. Mas logo a realidade se impôs, e ela caiu de joelhos, tomada por uma onda de emoções. Assim que o juiz anunciou a absolvição de Neuza, o tribunal explodiu em aplausos, suspiros de alívio e lágrimas de felicidade. Dona Margarida e seu Arlindo correram para abraçá-la, ignorando completamente a formalidade do ambiente. Eles se abraçaram com força, enquanto trocavam palavras de amor e orgulho. "Minha filha, você é forte, você é tão forte!" exclamou Dona Margarida, ainda segurando Neuza como se não quisesse soltá-la. "Sempre soube que a verdade viria à tona, minha menina", completou seu Arlindo, com os olhos brilhando de orgulho. Cida, com os olhos marejados, abraçou Neuza em seguida. As duas se abraçaram por um longo tempo, e Cida desabafou. "Eu nunca duvidei de você, Neuza. Eu sabia que conseguiríamos." "Cida, eu não teria suportado tudo isso sem você", disse Neuza, com um sorriso sincero, ainda com lágrimas. O investigador Marcelo, tentando manter a compostura, disse: "Você merece essa vitória. Sua persistência é um exemplo para todos nós." Neuza agradeceu emocionada. "Obrigada, Dr. Marcelo. Você foi um dos poucos que acreditou em mim." Dr. Rodrigo, o advogado que nunca deixou de acreditar em Neuza, também se mudou para parabenizá-la. "Neuza, você é a prova viva de que a verdade sempre encontra uma maneira de aparecer, mesmo quando tudo parece perdido. Foi uma honra defendê-la. A honra foi minha em tê-lo ao meu lado, Dr. Rodrigo. Sem você, nada disso seria possível", disse Neuza, com gratidão sincera. Enquanto o tribunal explodia em alegria, Ana Maria permanecia imóvel como se ainda processasse o impacto daquela sentença. Seu rosto estava pálido, os olhos fixos em um ponto distante, e os lábios, antes bem delineados e firmes, tremiam levemente. Sua postura outrora confiante havia desaparecido, deixando apenas uma figura abatida e atonita. Lentamente ela se virou e começou a caminhar apressadamente. Ela tentou evitar o contato visual, segurando a bolsa com força e mantendo o olhar fixo no chão, como se procurasse uma saída sem ter que cruzar com ninguém. No corredor, longe do olhar do juiz e dos que presenciaram o julgamento, Ana Maria recostou-se em uma parede fria, respirando fundo e tentando enganar o coração acelerado. Seu mundo desmoronava rapidamente. Ela sabia que a verdade havia sido exposta, e qualquer justificativa soaria vazia. Enquanto saía do tribunal e atravessava os degraus da entrada, ela observou a cidade, que um dia reverenciara, mas que já murmurava sobre ela, sua reputação em pedaços, sua vida social destruída. Ela seguiu adiante, sozinha e derrotada, ciente de que, naquele momento, estava perdendo tudo. Após a sentença, todos foram comemorar em uma padaria próxima, a mesma onde Neuza costumava tomar café antes de trabalhar na casa de Ana Maria. A comemoração foi singela, mas cheia de amor e apoio. Dona Margarida pediu um bolo de chocolate para marcar a vitória. "Vamos brindar a verdade", exclamou, levantando o copo. "É a força de Neuza, que nunca desistiu", completou Cida, com um sorriso radiante. Antes de cortar o bolo, Neuza fez um pedido silencioso, que ninguém mais passasse pelo que ela havia passado e que a justiça sempre prevalecesse. A celebração estava cheia de sentimentos verdadeiros, com Neuza sentindo a paz de quem finalmente recuperou a dignidade e o nome.
Por outro lado, Ana Maria, que outrora desfrutava de uma posição de prestígio e respeito na sociedade, viu sua reputação desmoronar rapidamente. A verdade sobre a armação contra Neuza se espalhou como um incêndio pela alta sociedade. Amigos e conhecidos, que antes a admiravam, agora evitavam ou sussurravam pelas costas em eventos sociais. Ana Maria tornou-se uma figura de escárnio e desconfiança. Convites para eventos foram suspensos, e ela começou a sentir o peso do isolamento social. As mulheres que antes a recebiam em jantares e festas agora a consideravam uma ameaça moral, incapaz de manter a confiança ou a decência. Doutor Homero, profundamente abalado com a traição dupla de Ana Maria, tanto em relação ao casamento quanto à armação contra Neuza, tomou uma decisão firme, separou-se dela de maneira definitiva. Ao descobrir não apenas o adultério, mas também o plano cruel de incriminar uma mulher inocente, ficou indignado. Homero, que sempre havia se considerado um homem íntegro e justo, sentiu-se envergonhado por ter sido manipulado pela própria esposa e por ter contribuído para uma injustiça. Ele se retirou da mansão, deixando Ana Maria sozinha em meio ao escândalo. Ele fez de tudo para que a ex não fosse presa, apenas para evitar um escândalo em seu nome. Mas, em troca, ela jamais deveria procurá-lo novamente. A separação não apenas abalou emocionalmente Ana Maria, mas também teve consequências financeiras. Sem o apoio financeiro de Homero, ela precisou lidar com as dificuldades de manter o estilo de vida que sempre conhecera. A casa que antes era um símbolo de luxo e status tornou-se uma prisão de lembranças amargas e remorso. Ela passou a viver de maneira mais modesta, sem o glamour que antes parecia parte natural de sua vida. Sozinha e sem amigos verdadeiros para apoiá-la, ela se viu presa em uma espiral de arrependimento e arrependimento. Por mais que tentasse recuperar a antiga imagem de dama respeitável, as portas que antes estavam abertas agora permaneciam fechadas. Até mesmo aqueles que mantinham alguma simpatia por ela começaram a se afastar, temendo se associar a alguém tão marcado por um escândalo de tal magnitude. Neuza, por outro lado, não buscou vingança. Sua prioridade era reconstruir sua vida, recuperar sua dignidade e seguir em frente com a cabeça erguida. Ela sempre acreditou que a justiça verdadeira não era punir os culpados, mas sim restaurar a integridade dos inocentes. Durante uma entrevista para um pequeno jornal local, Neuza foi questionada sobre o que sentia em relação a Ana Maria. Eu não sinto ódio, nem desejo vingança. A maior vitória para mim é saber que a verdade prevaleceu. Cada um colhe o que planta, e isso é mais forte do que qualquer revanche que eu pudesse imaginar. Doutor Homero, após o escândalo, chegou a procurar Neuza para pedir desculpas pessoalmente. Ele, um homem que se orgulhava de seu julgamento, sentiu a necessidade de corrigir pelo menos parte do dano que havia ajudado a causar. Ao encontrar Neuza, ele falou com um tom de arrependimento sincero. Neuza, eu falhei com você. Eu fui cego e injusto, e não sei se você poderá me perdoar. Neuza, com a serenidade que sempre carregou, respondeu. Doutor Homero, o importante é que a verdade foi revelada. Eu aceito seu pedido de desculpas, e desejo que o senhor encontre paz. Com essas palavras, Neuza conseguiu finalmente encerrar o capítulo mais doloroso de sua vida, enquanto Ana Maria, isolada e desprezada, enfrentava as consequências de suas escolhas sozinha. A lição, para todos os envolvidos, foi clara: a verdade pode ser atrasada, mas nunca negada. Após sua absolvição e libertação, Neuza começou a trilhar um caminho de reconstrução e propósito renovado. Embora a dor do passado ainda fosse uma sombra presente, ela estava decidida a transformar sua experiência em algo positivo, não apenas para si mesma, mas também para outras pessoas que, como ela, poderiam estar lutando contra injustiças. Com o apoio de seus pais, Dona Margarida e seu Arlindo, e de Cida, sua fiel amiga, Neuza decidiu investir em uma nova fase de sua vida. Ela utilizou o tempo de estudo na prisão como base para se inscrever em um curso de Direitos Humanos e Advocacia Comunitária. Sua meta era aprender mais sobre o sistema que um dia a condenou injustamente, mas que também a libertou quando a verdade finalmente apareceu. Ela queria ajudar aqueles que não tinham voz ou meios para se defender. Neuza também começou a frequentar palestras e eventos sobre justiça social, compartilhando sua própria história como um exemplo de resistência. Aos poucos, seu nome deixou de ser associado à tragédia e passou a ser sinônimo de superação. Ela recebeu convites para contar sua trajetória em escolas, comunidades e instituições sociais, onde inspirou muitas pessoas a nunca perderem a esperança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Além disso, Neuza se dedicou a um projeto de apoio às mulheres trabalhadoras, especialmente as empregadas domésticas. Ela sabia que muitas delas enfrentavam abusos e injustiças em silêncio, por medo de represálias ou por falta de recursos para se defender.
Neuza criou um grupo de apoio com a ajuda de Cida e outros voluntários, oferecendo orientação legal, psicológica e emocional para mulheres em situações vulneráveis. Neuza também conseguiu um novo emprego em uma ONG voltada para a defesa dos direitos das mulheres, onde seu papel como orientadora de justiça comunitária era cada vez mais reconhecido. Ela não apenas encontrou uma maneira de seguir em frente, mas também de dar sentido à dor que havia sofrido, convertendo-a em força e solidariedade. Seu sorriso, agora mais sereno, transmitia a paz de quem não apenas venceu uma batalha pessoal, mas também encontrou um propósito maior em meio ao caos. A cada passo, Neuza reafirmava sua crença de que a verdade é um caminho a ser percorrido, não apenas para reparar injustiças, mas para construir um futuro mais justo para todos. A história de Neuza, que passou de um símbolo de ridicularização a um exemplo de perseverança e honestidade, mostrou que a verdade pode até ser sufocada por um tempo, mas nunca pode ser enterrada para sempre.